Bom dia, bom dia, bom dia! Clube 459, como que vocês estão? Bora lá para mais uma manhã. Bora lá escrever o nosso dia, escrever uma manhã memorável. Você que já está aqui comigo, já coloca aí, estamos ao vivo. Já digita aí junto comigo para eu saber que você está aqui, para você saber que é ao vivo, então já coloca estamos ao vivo. Bom dia, muito bom dia para você que já despertou, para você que já acordou, parabéns, mais um dia. Mais um dia você venceu, mais um dia você acordou, mais um dia você despertou, mais um dia, mais um dia. Hoje é um grande dia, hoje é um grande dia, hoje é um grande dia, Ivan, Késia, Júlio, Tatiane, Rufino, brincando com Yasmin Nogueira. Bom dia, Luciano, Mauro, hoje é um bom dia. Hoje é um grande dia, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Silvana, hoje é segunda. Todo dia é um dia de segunda-feira. Todo dia é um dia de segunda-feira. Todo dia é um grande dia. Todo um dia é um dia de aprender coisas novas. Então, bora. Você já sabe, já chega aí compartilhando, já chega dando seu like, já chega transbordando essa mensagem aí para mais pessoas. Então, bora transbordar isso aí. Bora fazer o que tem que ser feito. Minha segunda vez aqui. Seja muito bem-vindo. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Você fala assim, eu estou aqui pela primeira vez, hoje é minha primeira vez, hoje é meu primeiro dia. Tem alguém, não? Está aqui pela primeira vez? Deixa eu só tirar uns negocinhos aqui. Bom dia, compartilhado com sucesso. Muito bom quando você já chega e já deixa o seu like, já compartilha e já faz aí o que tem que ser feito, né? Isso é muito bom quando você já chega fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, bora lá para mais uma manhã de Salmos, mais uma manhã de Salmos. Escreve aí, Salmos 30. Esse tema de hoje ficou muito bom, ficou muito massa. O tema de hoje é um tema impressionante. O tema de hoje é o favor do Pai dura a vida inteira. O favor do Pai dura a vida inteira. O favor do Senhor dura a vida inteira. Então, bora lá, você que é desse pelotão amado aqui do 459, já coloca aí, Salmos 30. Já escreve esse título ficou muito massa. O favor do Pai dura a vida inteira. Eu fiz questão de colocar o favor do Pai e não colocar o favor do Senhor para você entender que é o favor do Pai. É o favor do Pai que dura a vida inteira. Uma das coisas que você tem que já destravar aí na sua cabeça é que o Pai é diferente do Senhor. O Pai é diferente do Senhor. Então, o favor do Pai, ele dura a vida inteira. Ele dura a vida inteira. Ele dura a vida inteira. Então, hoje é dia desse Salmo de número 30, a gente vai entender que muitas vezes a gente passou por algumas experiências, a gente vai ver a reação de Davi. Eu gosto muito de Salmos. Eu não sei se você já tinha maratonado o Salmo alguma vez, se você já tinha entrado nessa constância de ler Salmos, mas é muito interessante entender e ver como Davi se comporta diante de algumas adversidades e ver como ele se comporta diante de coisas que a gente também passa. Ele passou por coisas e a gente também passa, e a gente olhar para ele e falar assim, como que ele se comportou no dia da adversidade? Como que ele se comportou no dia mal? O que que ele fez no dia mal? O que que ele reagiu? Como ele reagiu no dia mal? Como ele reagiu? A gente vai ver que Davi chegou a algumas conclusões que a gente também tem que chegar na nossa vida. A gente precisa espelhar em Davi e chegar a essas mesmas conclusões que ele chegou. Então, bora lá. Salmo de número 30. Acompanha aí, Salmo de número 30. Já faz aquele stories. Tem gente que é rápido. Tem uma pessoa que já fez um stories aí, já me marcou. Eu falo, rapaz, a pessoa. Esse povo do 459 é ligeiro, esse povo do 459 é rápido, eles já fazem
o stories antes de começar, eles já fazem antes de começar. Então já tira o print aí para você já fazer o seu stories e você já fazer isso aqui antes de você começar. Então já bora. Você quem não me segue ainda, já me segue aqui, tá aqui o meu arroba. Já entra lá, me segue para a gente estar junto falando das coisas do alto, falando das coisas do céu. Então bora, Salmo de número 30 nessa manhã. Hoje é dia 12. 12/7. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então você vê, Davi ele tinha uma confiança extrema em Deus. Davi ele tinha uma confiança extrema em quem era Deus. Davi tinha uma confiança extrema naquilo que o Pai podia fazer. E por que eu escolhi colocar esse nome, o favor do Pai dura a vida inteira? Porque a gente precisa entender rápido a diferença de um senhor para um pai. A diferença de um senhor para um pai. A diferença de um Deus distante para um pai. Qual que é a sensação que Jesus veio trazer para nós? A sensação de que Deus ele está tão próximo, mas tão próximo, que ele decidiu morar dentro de nós. Você sabe que uma das coisas que levou Jesus a ser crucificado foi essa percepção de quem era o Pai. Foi essa percepção de que Deus era esse Pai. E eu quero te convidar nessa manhã já, aqui nos primeiros minutos que a gente está passando junto. Decida entender, decida aceitar, decida viver, decida perceber que o seu Deus, aquele Deus que para você antes só estava no céu, aquele Deus que estava longe, aquele Deus que estava distante, ele na verdade é o seu Pai. Ele na verdade é o seu Pai. Coloca assim, ó, Deus é o meu Pai. Escreve isso aí, para isso ir se tornando uma realidade para você. Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. É muito bom você se sentir filho. Olha lá, a Cíntia já pegou o nosso código aqui, nem longe, nem perto, o Pai está dentro. Nem longe, nem perto, o Pai está dentro. Nem longe, nem perto, o Pai está dentro. Esse é um código impressionante, esse é um código dos embaixadores. Os embaixadores sabem disso. Nem longe, nem perto, o Pai está dentro. O Pai está dentro de nós. Então é você entender de verdade, é você perceber de verdade que o Pai ele está dentro. O Pai ele está perto, o Pai é alguém que sempre protege, o Pai é alguém que sempre cuida, o Pai é alguém que sempre vai trazer alívio, o Pai é alguém que sempre vai trazer proteção, o Pai é alguém que sempre vai trazer provisão. Então, Davi, ele fala algo aqui para esse pai, ele fala assim, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. Você sabe, uma das coisas que Deus quer fazer com você nesse tempo, uma das coisas que Deus quer fazer com você nessa estação da sua vida, e na verdade Ele quer fazer isso em todos os dias da sua vida, mas eu quero declarar aqui nessa manhã que chegou um tempo, que inaugura-se um tempo em que o Pai vai exaltar você. Por quê? Porque você está exaltando o nome dele. Eu não sei se você consegue entender. Quando Davi ele fala assim, ó, eu vou te exaltar, porque tu me exaltastes. Sabe aquele princípio do amor? O princípio de você amar porque ele te amou primeiro? Isso vale para todas as outras coisas concernentes a Deus. Isso vale para todas as outras coisas relacionadas a Deus. Isso vale para todas as outras coisas, é uma maneira de Deus fazer, é uma maneira de Deus operar. Deus ele nunca te pede nada primeiro. Deus sempre ele te entrega algo primeiro. Deus sempre ele coloca primeiro algo nas suas mãos. Deus sempre te entrega primeiro. Deus como um pai, ele te trata como um filho que depende dele, que precisa dele, que está à inteira disposição de viver experiências com ele. Então, Davi está falando, Deus, eu vou te exaltar, mas eu vou fazer isso porque o Senhor fez isso comigo primeiro. Sabe, isso é uma das coisas difíceis das pessoas muitas vezes aceitar. Aceitar que Deus vai exaltar você.
Aceitar que Deus ele vai pegar você e vai fazer de você alguém grande. Vai fazer de você alguém conhecido. E as pessoas falam assim, Ricardo, não fala isso. Isso é muito perigoso. As pessoas não estão prontas para isso, as pessoas não podem viver isso. Ricardo, não fala desse jeito. Se a gente ensinar isso, as pessoas vão ficar grandes e vão ficar soberbas, as pessoas elas vão prosperar. E aí elas vão entrar naquele nível de loucura da religiosidade de achar que os filhos não podem prosperar porque a prosperidade vai nos afastar de Deus. É uma loucura isso de achar que os filhos não podem prosperar porque a prosperidade vai nos levar para longe de Deus. É uma loucura achar que os filhos não vão prosperar porque a prosperidade vai nos fazer viver uma vida distante daquele que nos criou e daquele que nos formou. Você sabe, uma das coisas relacionadas ao dinheiro que você precisa entender é que quanto mais pobre uma pessoa é, mais no dinheiro ela pensa. Quanto mais pobre uma pessoa ela é, mais no dinheiro ela pensa. Ou seja, ela fica gastando o dia dela, ela fica gastando os dias dela pensando naquilo que é uma falta para ela. E quando você vive a vida que foi reservada e preparada para você, quando você vive os princípios, quando você vive os valores, quando você vive o que você tem que viver, quando você faz o que você tem que fazer, quando você acredita no seu pai da maneira que você tem que acreditar, não tem jeito, ele vai fazer o seu nome ser conhecido. Ele vai fazer o seu nome ser conhecido, ele vai fazer o seu nome ser reconhecido. A palavra diz que não tem como esconder uma cidade que está iluminada, não tem como esconder uma cidade que foi edificada, não tem como esconder, não tem. Não tem como esconder. Muitas vezes você está ali, você está decidido a crescer, a avançar, você está seguindo os princípios, você está seguindo os princípios, você está obediente àquilo que Deus colocou no seu coração, você está obediente à direção de Deus, você está obediente aos princípios, você está obediente e sensível àquilo que está sendo direcionado para você. Eu quero te dizer, é impossível não prosperar, é impossível não crescer. E muitas vezes a gente fica com medo. Deixa eu te falar, eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas que elas têm medo da prosperidade. Tem muitas pessoas que têm medo da prosperidade. Tem muitas pessoas que não desfrutam da prosperidade. Tem muitas pessoas que não vivem a prosperidade por achar que se forem prósperas, se forem bem-aventuradas, se forem enriquecidas com toda a sorte de bênçãos, elas podem se afastar de Deus. Deixa eu te falar, não existe nenhum lugar tão alto que a graça não possa te alcançar. Você pode escrever isso? Não existe nenhum lugar tão alto que a graça não possa me alcançar. O que você está dizendo, Ricardo? Que por mais alto que você possa ir, por mais alto que seja a sua posição, por mais alto que sejam os lugares que Ele vai te colocar, por mais poderosos que sejam esses lugares que você vai ocupar na terra e você tem que ocupar, que eu te dizer, Ele continua com a graça dele te acolhendo. Ele continua com a graça dele te sustentando. Então, remova esse medo de prosperar de verdade. Remova esse medo de avançar de verdade. Remova esse medo de viver coisas extraordinárias. Davi está falando, Deus, eu vou te exaltar. Sabe por quê? Porque o Senhor me exaltou também. Deus, eu vou engrandecer o teu nome. Sabe por quê? Porque você fez o meu nome grande. Deus, eu vou fazer coisas incríveis para o Senhor, eu vou fazer de tudo para mostrar o nome do Senhor, porque você também fez coisas incríveis para mostrar o meu nome. Davi foi um dos reis mais conhecidos da história. Davi foi um grande general de guerra, um grande general de guerra. Então não existe lugar tão alto que a graça não possa te alcançar. Não existe lugar tão alto que a graça não possa te proteger, não existe lugar tão alto que a graça ela não possa te cobrir, te sustentar, não existe lugar tão alto. Não existe posição tão alta que você vai ficar sem a graça, sem o favor, sem a bondade dele, não. Você sabe quanto mais você cresce, mais você avança, mais próximo você está dele. Porque esse pai que você tem
carrega um desejo insuportável de te ver crescendo, avançando e prosperando como você nunca prosperou. Você não tá acordando às 4h59 para assistir a live, né? Até quando você vai continuar perdendo pro seu despertador? A partir de agora, para ser justo com todos os que acordam às 4h59 para assistir a live, você que não pegou os códigos antes do sol nascer, só terá disponível um pequeno trecho da live aqui no YouTube. Para você ter acesso ao conteúdo completo disponível a qualquer hora do dia, vai ter que cair para dentro do Clube 459. Na vida é assim, se você não governa, você paga o preço. Mas fique tranquilo, a mensalidade do nosso clube é apenas R$ 45,90 para você estar junto com a gente aí a qualquer hora. É só cair para dentro do link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e participar do clube. Quem está aqui dentro não pode perder um único código. Tamo junto até depois do fim. Então você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto para viver isso. Se eu te falar, você que chegou aqui agora, você que está com a gente aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vamos compartilhar essa mensagem. Já vamos compartilhar com alguém essa mensagem, já deixa o seu like aí, já se inscreve nesse canal se você não é inscrito, mas deixa eu te falar, deixa o seu like aqui. Olha lá, a gente já passou de 3.200 pessoas aqui e a gente tem 1.600 likes, é a metade, esse número me impressiona. Esse número me impressiona, sempre a metade, meu Deus. Mas você que já deu o seu like, tá de parabéns. Me falaram ontem aí, né, mandaram aqui, tem que virar o celular, Ricardo. Às vezes as pessoas estão assistindo no YouTube com o celular aí, na vertical tem que virar para que você possa apertar o like. Então deixa o seu like e já encaminha. Se você ainda não encaminhou essa mensagem, encaminha para alguém. Já aperta aí, já manda para alguém, já faz com que alguém esteja aqui junto com a gente, já manda nos grupos que você tem para que essa mensagem dessa manhã de Salmos, ela possa despertar alguém. Ela possa fazer alguém que estava vivendo uma vida acomodada, uma vida de pequenez, uma vida muitas vezes de escassez, ela possa despertar essas pessoas, ela possa acordar essas pessoas e elas entendam o quanto Deus quer fazer o nome delas grande, o quanto o Pai quer fazer o nome delas grande. É isso aqui, ó. É pagar o banquete. É só você deixar o seu like aí, você está pagando o garçom, né? Você já sabe disso. É só você executar. Então ele fala, Deus, eu vou te exaltar, porque o Senhor me exaltou. Vamos escrever um negócio aqui? Escreve assim, ó, eu não tenho medo da prosperidade. Escreve isso. Eu não tenho medo da prosperidade. Eu não tenho medo da prosperidade. Escreve isso aí. Escreve isso aí. Eu não tenho medo da prosperidade. Eu quero ver você escrevendo isso. Porque você não pode ter medo disso. Escreve assim, eu não tenho medo da prosperidade. Não tenha medo. Não tenha medo disso. Não tenha medo da prosperidade, não tenha medo dos lugares altos que Deus vai colocar você. Não tenha receio dos lugares altos que Deus vai te levar. Não tenha medo da prosperidade. Não tenha medo de altura. A prosperidade é um lugar alto. A prosperidade é um lugar que o Pai preparou para você. E assim como Davi fala, exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste. E não deixasse com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Não, pelo contrário, Deus deu vitória para todos os adversários de Davi. Deus deu vitória para cada um deles. Eu quero te falar, você vai ter vitória dentro da sua casa. A sua família vai ser uma família próspera. Os seus filhos vão ser filhos prósperos. Os seus cônjuges vão ser cônjuges prósperos. As suas empresas vão ser empresas prósperas. Eu quero decretar aqui nessa manhã sobre você que a sua empresa vai ser a empresa mais próspera da sua cidade, que as suas empresas vão ser as empresas mais prósperas da sua cidade. Você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. E as nações vão olhar para vocês e vão falar: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Grandes coisas, você vai ter ideias, você vai ter sabedoria, você vai construir a sua própria sorte. Eu ensinei isso ontem para os meus mentorados. Você precisa pegar sabedoria e usar a sabedoria com um aspecto, o aspecto da criação.
o aspecto da criatividade, seja aquele que constrói a sua própria vida, seja aquele que constrói a sua própria sorte. Não deixe a sua sorte na mão dos outros. Não deixe a sua história na mão dos outros. Ricardo, mas a sorte não existe, é bem por isso mesmo. A sorte não existe, o acaso não existe, então construa as suas verdades, construa a sua sorte, construa as suas realidades. Um dos aspectos dessa sabedoria, eu estava falando para eles ontem, um dos aspectos práticos da sabedoria é você construir a sua realidade. É você construir a sua realidade. Para de entregar a sua realidade na mão dos outros. Para de entregar a sua vida na mão dos outros. Para de fazer isso. Construa a sua própria realidade. Quem constrói as suas realidades não tem medo da prosperidade. Uau! Vamos anotar esse código? Esse até eu vou anotar. Esse até eu vou anotar. Quem constrói, isso foi massa. Quem constrói as suas realidades. Puxa, nem eu sei o que eu falei. Alguém anotou aí? Caramba, essa foi pesada, não consigo nem lembrar. Quem constrói as suas realidades ativa a sua prosperidade. Você precisa viver isso, você precisa ativar a prosperidade na sua vida. Olha lá, todo mundo está colocando, eu não tenho medo da prosperidade, eu não tenho medo da prosperidade. Construo minha realidade e não tenho medo da prosperidade. Uau! Uau! Quem constrói a sua realidade não tem medo da prosperidade. É isso aí, a Odilene colocou aqui. Ó. Quem constrói suas realidades não tem medo da prosperidade. Ativa a sua prosperidade. É isso aí. Quem constrói as suas realidades ativa a prosperidade. E a gente tem que ativar essa prosperidade em nós. Davi foi um rei extremamente próspero, extremamente próspero. Eu quero falar sobre isso e decretar isso sobre a sua vida. Construa novas realidades. Hoje é dia de você construir novas realidades. Hoje é dia de você construir novas realidades. Hoje é dia de você construir novas realidades. Quando você constrói novas realidades, você prospera como nunca. Você prospera como nunca. Você prospera como nunca. Verso 2. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Aqui a gente vê Davi nesse salmo, ele está sendo muito objetivo. Ele está sendo muito objetivo. Ele está sendo muito objetivo. Ele fala assim, Senhor, eu clamei pelo Senhor. Eu clamei pelo Senhor. E o Senhor me sarou. Deixa eu te falar. Muitas vezes você está enfermo na sua alma. Muitas vezes você está abatido na sua alma. Mas ele está falando aqui, Davi está nos ensinando, eu clamei a esse Deus. Eu chamei esse Deus à existência e ele me sarou. Eu quero te falar. Existe toda a sorte de provisão em Deus. Existe toda a sorte de provisão em Deus. Eu não sei qual é o tipo de cura que você precisa, mas eu quero declarar isso nessa manhã para você. Eu quero decretar isso sobre a sua vida nessa manhã. Se tem alguma área da sua vida que precisa de cura, seja curada aí agora. Talvez você precise ser curado no seu corpo físico. Se o seu corpo físico precisa de cura, eu quero decretar. Seja curado nessa manhã, agora, onde você estiver. Você que vai ouvir depois também, seja curado agora. Existe virtude sendo liberada sobre você. Existe virtude sendo liberada sobre você. Às vezes você fala, Ricardo, meu corpo físico está bem, mas eu estou com as minhas emoções abaladas. Eu estou com a minha alma ferida. Seja curado aí aonde você está. Seja sarado aí onde você está, porque você está aqui nessa manhã. Não é por conta de nenhum homem, não é por conta de nenhum nome dessa terra, mas é por causa dele. É por causa do Senhor. Então, se é por causa dele que você está aqui, se foi ele que te trouxe até aqui, deixa eu te falar, seja sarado. Seja sarado, seja sarado, seja sarado, seja curado. Seja totalmente renovado, seja totalmente restaurado. Seja totalmente restaurado. Essa é uma manhã de você ser restaurado plenamente, totalmente. Verso 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Ou seja,
Deus nos livra da morte. Existem coisas que nós nem vemos. Existem coisas que nós nem percebemos. Existem situações que a gente nem sabe que estava passando. Existem coisas que a gente nem sabe que estava vivendo e a gente nem vê alguns livramentos que acontecem na nossa vida. Mas Davi está falando assim, o Senhor livrou. O Senhor livrou o meu corpo da morte. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me fez alguém sarado, o Senhor me fez alguém curado, o Senhor me fez alguém renovado, o Senhor me fez alguém restaurado. Você tem que ser restaurado nessa manhã. Suas emoções têm que ser alinhadas. Seu corpo físico tem que ser restaurado. Você tem que entender, existem ciladas que você passou, você nem sabia que existiam. E mesmo assim ele estava lá. Ele estava lá te livrando todos os dias. Ele estava lá te livrando todos os dias. Ele está aqui te tirando, ele está removendo todos os seus medos. Ele está removendo todos os seus traumas, ele está removendo todas as barreiras, ele está removendo todas as fronteiras, ele está tirando de você tudo para que você seja plenamente restaurado, para que você seja plenamente restabelecido e para que você viva os melhores dias da sua vida, para que você viva os melhores dias da sua história, para que você seja alguém que verdadeiramente prospera de uma maneira absurda, para que você seja alguém que prospera de uma maneira assustadora. Chegou o tempo de remover todas as barreiras, chegou o tempo de remover todas as marcas, chegou o tempo de remover tudo aquilo que estava impedindo o seu avanço, o seu crescimento, a sua prosperidade. Chegou esse tempo. Chegou esse tempo. Essa é uma manhã de ser restaurado. Essa é uma manhã de ser renovado para viver coisas grandes, para viver coisas extraordinárias. Eu não sei o que você tinha deixado para trás até ontem. Eu não sei qual projeto você tinha parado na sua vida, mas deixa eu te falar, reativa esse projeto hoje, reaviva esse projeto hoje, traz de volta à existência esse sonho hoje. Chegou a hora de prosperar. Chegou a hora de prosperar. Por quê? Porque o favor do Pai dura a vida inteira. A vida inteira. Verso 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Uma das coisas mais importantes que você tem que fazer, uma das coisas que você precisa colocar no seu dia a dia é a questão do louvor. É adoração, é você investir tempo nisso. É você falar, eu vou buscar Deus aqui em adoração. Eu vou buscar Deus aqui em adoração porque Ele tem feito coisas grandiosas na minha vida. Mas, Ricardo, eu não estou vivendo isso ainda. Deixa eu te falar, adore sem estar vivendo. Cante sem estar vivendo. Fale sem estar vivendo até que aconteça. Até que seja uma verdade, até que seja uma realidade, até que você possa viver coisas que você nunca viveu. Nunca viveu. Nunca viveu. É tempo de você viver uma nova história. É tempo de você construir coisas novas. É tempo de você ver coisas que você nunca viu, de perceber o que você nunca percebeu, de desfrutar de uma maneira que você nunca desfrutou. Eu quero decretar isso sobre você nessa manhã. Meu coração está cheio de ousadia, de falar para você. Chegou um tempo de viver experiências novas. Chegou um tempo de viver experiências novas. Chegou um tempo de viver experiências novas. Experiências novas, experiências novas. Chegou um tempo de fazer coisas novas. Ricardo, como viver nessa adoração? Canções podem te ajudar muito, canções podem te ajudar muito, e você precisa usar canções para elevar o seu nível de gratidão, de fé, de amor. Tem dias que você não vai conseguir falar nada. Tem dias que você vai olhar e vai falar assim, Senhor, eu não consigo encontrar as palavras dentro do meu coração. Tem dias que parece que seu coração vai estar vazio, 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 vazio. Deixa eu te falar uma coisa, o problema não é ter um coração vazio, o problema é ter um coração sujo. Se o seu coração estiver vazio, ele vai encher o seu coração. Se o seu coração estiver vazio, ele vai preencher o vazio do seu coração, ele vai te encher, ele vai te fazer sentir e perceber coisas que você nunca sentiu e nunca percebeu. Chegou o tempo de você viver coisas novas. Chegou o tempo de você deixar ele ser o seu pai. Sabe, eu percebo aqui que existem muitos órfãos me ouvindo nessa manhã, órfãos, existem
Muitas pessoas que dizem que são filhos, mas no seu íntimo elas não se sentem filhos. Elas até falam que elas são filhos amados, filhas amadas, mas no seu interior elas não conseguem viver essa realidade, no seu íntimo elas não conseguem viver isso. Deixa eu te falar. O Pai quer te abraçar nessa manhã. O Pai quer te abraçar isso nessa manhã. O Pai quer fazer você se sentir filho de verdade. É muito ruim quando você fala que é filho, mas não tem comportamentos de filho, não tem atitudes de filho. É muito ruim quando você fala do amor dele, mas você mesmo não se sente amado. Quando você se sente amado, quando você se sente preenchido, você se sente pronto para fazer coisas que você nunca mais tinha feito. É por isso que você precisa entender, chegou a hora de viver coisas novas. Chegou a hora de viver coisas novas, chegou a hora de alcançar coisas novas. Faz igual a Renilda falou, fala assim, Pai, preenche o vazio do meu coração. Preenche o vazio do meu coração, você é um filho amado. Você é uma filha amada, chegou a hora de você preencher esse espaço dentro do seu coração. De você viver as realidades desse amor. Quando você se sente amado de verdade, nada te para, você se torna imparável. Os amados, eles são imparáveis. Os amados, eles são indestrutíveis. Indestrutíveis. Ele fala assim, cantai ao Senhor. Você sabe, uma das coisas que é mais marcantes em Davi, Davi ele construiu uma coisa, não sei se você sabe disso, deixa eu te falar uma coisa impressionante de Davi. Davi, ele foi começar o reinado dele. E ele fez algo impressionante. Davi era um cara de verdade, Davi era um homem de verdade, Davi era um embaixador nos dias dele. Davi representava uma pátria celestial. Davi sabia quem ele era. E quando ele foi começar a reinar sobre todo Israel, ele fez algo impressionante. Ele falou assim, eu não vou começar a reinar sem a presença de Deus. A presença de Deus, ela foi tão esquecida nos nossos dias. A presença de Deus, ela se tornou uma letra para muitas pessoas. A presença de Deus, ela não é uma experiência real para muitas pessoas. E aí, quando a gente vai falar de Deus, eu ouvi isso algumas vezes aqui, as pessoas elas falam assim, ninguém quer ouvir falar de Deus porque as pessoas estão cansadas. Eu sei por que as pessoas estão cansadas de ouvir falar de Deus. Porque elas falam e não têm experiência. Porque elas falam, mas não provam. Elas falam, mas não experimentam. Sabe o que a palavra diz? Provai e vede que o Senhor é bom. Primeiro você prova, primeiro você tem a experiência, depois os seus olhos veem. Você precisa construir as suas experiências com Ele. Quando a pessoa não vive quem Deus é, quando a pessoa não desfruta de quem Deus é, automaticamente ela vai achar que tudo é só uma religiosidade. Ela vai achar que tudo é só um conceito, uma teoria. Não é. Davi, quando ele foi estabelecer o reinado dele, ele falou assim, eu vou trazer a arca que simbolizava a presença para perto de mim. Sabe o que é mais interessante? Existia um tabernáculo. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Existia um tabernáculo. O tabernáculo era um prédio. O tabernáculo era uma igreja. Dos nossos dias, só para você entender, contextualizando. Existia o prédio de uma igreja. E as pessoas estavam lá, fazendo todo o ritual daquele prédio. Fazendo todo o ritual daquela igreja. Fazendo todo o ritual daquela casa. Isso aconteceu. Só que a presença não estava lá. Naquela época, a presença estava dentro da Arca da Aliança. As pessoas naquele lugar que era o tabernáculo continuaram fazendo todas as coisas por muitos anos sem a presença de Deus, porque a presença de Deus tinha sido roubada. E aí Davi vai lá e traz a presença de volta, ele constrói uma tenda e fala assim, nessa tenda não vai ter sacrifício, nessa tenda não vão ter animais que vão morrer, nessa tenda não vai ter morte, nessa tenda só vai ter adoração.
nessa tenda. O sacrifício são lábios que confessam o nome do Senhor. Nessa tenda, o verdadeiro sacrifício. Deixa eu te mostrar para ver se você consegue entender. Enquanto no tabernáculo eles estavam matando animais, e esses animais eram queimados, e essa queima desses animais subiam como um incenso. Davi estava fazendo a mesma coisa. Só que Davi, ao invés de queimar animais e matar animais para fazer subir o incenso para diante das narinas do pai dele, ele falava assim: nós vamos adorar 24/7. Nós vamos adorar 24/7. Nós vamos adorar 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E aquilo que as pessoas estavam fazendo lá dentro do prédio, sem a presença, ele falou assim: eu só quero a presença, eu não quero prédio. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando para você. Existem pessoas até hoje que continuam do mesmo jeito. Elas continuam dentro do prédio sem a presença. Elas continuam dentro da instituição sem a presença. Elas continuam fazendo os rituais sem a presença. Elas continuam fazendo coisas sem a presença. Olá, eu fui curada. Caramba, agora. Meu Pai poderoso. Foi curada agora. Por quê? Porque a gente não está falando de uma teoria. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de algo que eu acredito de verdade, eu estou falando de algo que eu vivo. Sabe, Davi era esse cara que falou assim: eu não estou nem aí para o ritual, eu só quero a presença. Eu não estou nem aí para que aquilo que a religiosidade, aquilo que a religião está falando, que eu quero é a presença. A religião continuou fazendo a mesma coisa, só que sem a presença. A religião continuou matando os animais, mas sem a presença. E Davi falou assim: esses caras não estão entendendo nada. Eles estão fazendo coisas sem a presença, não resolve nada. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou te falando aqui nessa manhã, é quando você carrega a presença para dentro da sua empresa, ela vai prosperar de uma maneira assustadora. Quando você traz a presença para dentro da sua casa vai ser uma nova casa, os seus filhos vão ser novos filhos, os seus cônjuges vão ser mudados e transformados. A coisa mais importante que existe é trazer a presença para o lugar onde nós estamos. Você sabe o que Davi entendeu? Davi é só uma sombra daquilo que você e eu nós vivemos hoje. Davi, ele já tinha anunciado uma coisa que talvez até hoje você não tinha entendido. Até hoje você não tinha entendido. As pessoas continuavam fazendo um ritual. O ritual estava escrito e eles seguiam religiosamente todos os dias. Só que Davi falou assim: não estou nem aí para o ritual, porque eles estão fazendo um ritual sem presença. E eu só quero a presença, eu não estou nem aí para o ritual. Eu não estou nem aí para o ritual. E aí ele falou assim: aqui a gente não vai sacrificar nada. Aqui só vai ter canção. Aqui só vai ter adoração. Aqui só vai ter adoração. Esse era Davi. Aí você fala assim: Ricardo, você pode falar qual que é o segredo? Qual que é o segredo de crescer tanto? Qual que é o segredo de avançar tanto? Qual que é o segredo de prosperar tanto? Olha lá, Fernando escreveu: Ricardo, tenho 50 anos e só com você pude ter o real contato com Deus. Hoje Deus habita dentro de mim. Sabe, a realidade é que para muitas pessoas ainda, Deus continua habitando dentro de um prédio. E só dentro daquele prédio é que as pessoas sentem alguma coisa. Davi estava dando um recado para a humanidade e é uma coisa que a humanidade não entendeu até hoje. Davi estava falando assim: olha, traz a presença para dentro de você. Traz a presença para dentro de você. Traz a presença para dentro de você. É isso que ele estava falando. E Deus gostou tanto disso que ele falou assim: Davi, eu gostei do que você fez, cara. E eu não vou deixar mais a presença em um prédio. Eu vou colocar a presença dentro de você. Eu posso te afirmar uma coisa. O Pablo, ele decidiu trazer um culto para dentro da empresa, das empresas, do grupo. Toda segunda-feira a gente começa com um culto. E isso tem transformado tantas pessoas. Isso tem ativado tantas pessoas. Isso tem feito o resultado das empresas avançarem cada vez mais. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Deixa o seu like aí. Compartilha essa mensagem com alguém. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa trazer para a sua própria vida a presença. Trazer para a sua própria vida a presença. Chega aqui no YouTube, já deixa o seu like, já compartilha com alguém.
Você está aqui nesse canal com a gente, você está aqui no 459, deixa o seu like, compartilha com alguém. Milhares de pessoas precisam aprender isso aqui. Milhares de pessoas precisam viver isso aqui. Como trazer a presença? Buscando, buscando, buscando. Você precisa investir tempo. Você precisa investir disposição. Você precisa investir sua disposição nisso. Verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sei se você estava em um culto que eu falei isso, e o Pablo voltou e falou assim, eu não sei se vocês entenderam o que o Ricardo falou. Ele falou assim, né, o Ricardo fala algumas coisas que são profundas e mexe comigo, porque existe um poder na viração do dia. Existe um poder em você virar o seu dia, existe uma chave na viração do dia. E você pode não só virar um dia, você pode virar uma década, você pode virar uma estação, você pode virar um tempo na sua vida. Você pode virar um tempo na sua vida. Às vezes você está esperando já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, meses, e você não consegue virar essa chave. Deixa eu te falar, essa é uma manhã de virada de chave. Essa é uma manhã de virada de chave. Essa é uma manhã de virada de chave. Essa é uma manhã de você virar a chave e falar assim, chega da noite escura. Chega, chega, chega. Chega da noite escura. Chega da noite escura. Chega das trevas. Eu preciso virar a chave, porque ainda que o choro dure uma noite, é só uma noite. É só uma noite, é só uma noite, é só uma noite. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Amanhã precisa chegar. Amanhã precisa chegar. Amanhã precisa chegar. Você precisa decretar amanhã na sua vida. Você precisa declarar amanhã na sua vida. Você precisa estabelecer amanhã na sua vida. Você precisa falar assim, chegou um dia de nova estação. Chegou um dia de nova estação para mim. Eu vou viver coisas novas, eu vou aprender coisas novas, eu vou fazer coisas novas. Mas deixa eu te falar, Davi está fazendo uma comparação, ele fala assim, a sua ira dura só um momento, assim como o choro dura só a noite. Assim como o choro dura só a noite. Talvez você está vivendo o seu dia inteiro como uma noite. Deixa eu te falar, muda essa chave aí agora. Você tem que falar para você mesmo, o dia chegou, o dia amanheceu, o sol da justiça brilhou sobre mim. Sabe, quando eu falei isso, eu percebi, falei, Paulo e Silas, eles estavam cantando à meia-noite, a viração de um tempo. Eu até escrevi um e-book sobre isso. Eu ainda nem lancei, mas eu já escrevi e ele já está pronto. Eu preciso colocar esse negócio para alcançar milhares de pessoas. Eu escrevi o poder da viração do dia. O poder da viração do dia, o poder da viração do dia. Você tem que entender quando o dia vira algo na sua mentalidade. Você tem o poder de virar a chave da sua própria vida, você tem o poder de virar a chave da sua própria história. Virar a chave da sua vida, virar a chave da sua história. Existe um poder na viração do dia. Existe um poder na viração do dia. Você pode escrever isso, existe um poder na viração do dia. Quando o dia vira um novo tempo, vira uma nova estação, mas a minha pergunta para você é, quando que é dia para você? É quando dá 6 horas da manhã, é quando dá 4h59, é quando dá 7 horas, quando o sol aparece? Deixa eu te falar, e no dia que o sol desse mundo não aparece, sabe quando que vira o dia? À 00:01. No momento das trevas mais espessas, à 00:01, vira o dia. À 00:01, vira o dia. Talvez o seu dia está escuro ainda, mas chegou a hora de você virar ele. Chegou a hora de você virar ele e falar assim, caramba, virou o dia.
Virou o dia, e se virou o dia, virou a estação. Se virou o dia, virou o tempo. Se virou o dia, acabou a noite. Se acabou a noite, vem a alegria. Junto com um novo dia, vem a alegria. Junto com um novo dia, vem a alegria. Sabe, você muitas vezes olhar para a sua empresa e falar assim, meu Deus, que noite mais distante, que noite grande. Que noite grande. Que noite gigantesca, e você olha para a sua empresa, você olha para o resultado dela e fala assim, eu vou ter que fechar isso aqui porque eu não estou suportando mais. Mas você fala, virou o dia. O problema não está na sua empresa, deixa eu te falar, o problema está na sua percepção com relação à sua empresa. Muitas vezes o problema está na percepção que você tem de quem você é, muitas vezes o problema está na percepção de quem Deus é, muitas vezes os seus problemas estão só em percepções. Em percepções. Muda as suas percepções, altera as suas percepções. Muda as suas percepções e altera elas. Eu tenho falado para as pessoas, você precisa aprender a prosperidade do reino. Quando você aprende a prosperidade do reino, quando você aprende a prosperidade do reino, independente do que você faça, você vai prosperar. Independente do que você faça, você vai prosperar. Tentando abrir uma empresa, quem tenta não consegue. Você tem que falar, Patrícia, eu vou abrir essa empresa hoje. Eu vou abrir essa empresa hoje, vou te falar de mim. Ontem eu sentei com uma pessoa lá do nosso ecossistema e eu falei, eu preciso abrir uma empresa. Ela falou assim, me dá 2 dias. Em 2 dias a sua empresa vai estar aberta, ou seja, tem uma data. 2 dias a empresa vai estar aberta. E eu estou falando abrir só de papel, porque a empresa já começou. A empresa já começou, deixa eu te falar. Chegou a viração do dia. Chegou a viração do dia para você. Você é quem vai decidir. Você é quem vai decidir. Você é quem vai decidir como entender a prosperidade do reino. Só me segue aqui. Me segue aqui que você vai entender. Vai começar algo nessa noite. Hoje à noite tem um evento que vai te ensinar o que que é isso. Vai te ensinar. Só entra aqui, ó. Pega o meu arroba aí e me segue. Você que já está aí, você já entra aí, você vai saber. Verso 6. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Olha o que Davi está falando aqui, ó. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Não vacilarei jamais. Davi está falando, eu sou próspero pra caramba. Eu sou próspero pra caramba e eu não vou vacilar. Ou seja, eu não tenho medo da prosperidade. Eu não tenho medo da prosperidade. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue, quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folgueto. Tiraste o meu cicílio e cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Se eu só mudar a minha versão aqui, eu vou ler numa outra versão com você. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Olha o que Davi está falando. Você transformou a minha tristeza em grande alegria. Você transformou a minha tristeza em grande alegria. Deus quer transformar a sua tristeza em grande alegria. Mudaste o meu pranto em dança. Mudaste o meu pranto em dança. É um novo tempo. É um novo tempo. Existe um novo tempo para nós. Existe um novo tempo para você, existe um novo tempo para nós. Uau! Olha isso aqui, a Netiele falando.
Aqui fica meu testemunho. Peraí, eu tenho que dar um jeito de voltar aqui, peraí. Aqui na live, enquanto eu assistia, me veio o incômodo, algo que vinha me veio algo que me incomodava há algum tempo. Minha parte física, no corpo físico. Então o Ricardo começou a orar e onde estava a enfermidade queimou. Ou seja, teve cura aqui nessa manhã. Teve cura aqui nessa manhã, porque ele vive e aonde ele está, as coisas acontecem. Os milagres acontecem, as mudanças acontecem. Como é bom saber que ele continua vivo para todo sempre. Como é bom saber que ele continua vivo. Como é bom saber. Inaugurou um novo tempo na sua vida. Chega de choro. Chega de choro. É o tempo da alegria. O tempo da alegria chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de se alegrar chegou. Ah, o tempo de se alegrar chegou. O tempo da alegria chegou. Bora fazer um boot? Bora lá. Bora lá para esse boot. Bora fazer essa mentalização. Vamos fazer essa mentalização. Vamos mentalizar esse novo tempo. Vamos mentalizar esse novo tempo. Feche seus olhos aí. Vamos lá. Pai, eu te dou graças porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. Todos os dias o seu amor se renova. Todos os dias que nós falamos, o Senhor nos ouve. Como é bom saber que nós somos filhos. Como é bom saber que nós somos amados. Como é bom saber que nós somos aceitos. Como é bom saber que o Senhor nos ama com amor incondicional. Como é bom saber disso. Como é bom estarmos aqui reunidos nessa manhã. Como é bom receber a instrução que nós recebemos. Eu quero que você mentalize agora, você está em um quarto escuro. É um ambiente escuro, você não sabe nem o tamanho dele. Ele é tão escuro. Ele é tão escuro que você não consegue ver as paredes. Você não sabe se esse lugar escuro tem 1 metro, 2, 3, 10, 100. Você não sabe. A escuridão é total. E essa escuridão começa a te dar um pavor. Essa escuridão começa a te dar uma angústia, porque você consegue respirar, não te falta ar, mas você olha para um lado, está escuro, olha para o outro, está escuro, você olha para a direita, está escuro, para cima está escuro, todo lugar está escuro. Todo lugar está escuro e você começa a ficar amedrontado com isso. Você está passando pelo tempo mais escuro. E agora eu quero que você perceba o que tem causado essa escuridão. Quais são as áreas da sua vida que estão mais escuras? Quais são as áreas da sua vida que estão mais escuras? Quais são essas áreas? Quais são essas áreas? Eu quero que você libere um decreto aí sobre a sua vida nessa manhã. Quero que você, dentro desse quarto escuro, você declare o seguinte: eu viro a chave de um novo tempo na minha vida agora. E eu declaro que amanhã já chegou. Eu quero que você olhe, depois de ter declarado, uma luz começa a entrar de cima. Você começa a perceber que o lugar que você estava era escuro, mas ele é um lugar diferente. E essa luz começa a entrar, e você está num lugar lindo e maravilhoso. Nossa, você está em um lugar que você não imaginou que você estaria. Você está sentado em uma cadeira, de frente para o mar. Você está sentado em uma cadeira de frente para o mar. Você está debaixo de um guarda-sol. E você olha para aquilo e você fala assim, como que eu estava triste num lugar desse? Como que eu estava chorando num lugar desse?
Como que eu estava angustiado num lugar desse? Como que eu estava sem percepção, sem expectativa, sem esperança num lugar desse? O que estava acontecendo comigo? E o seu pai te fala, você estava passando por uma noite escura. Eu estava aqui com você no meio da sua escuridão, mas eu quero te falar, chegou o dia. Chegou o dia. O dia chegou na sua vida. Amanhã chegou na sua vida, um novo tempo chegou na sua vida e você olha para aquele cenário. Eu quero que você perceba agora, tem pessoas que estão vindo te servir. Estão trazendo comida, estão trazendo bebida, e você estava achando que você estava sozinho, mas agora você olha para o lado e a sua família está aí. As pessoas que mais você ama, elas estão aí com você, nesse momento de alegria, nesse momento de desfrute. Você não está trabalhando, você não está pensando em nada, você não está olhando no seu celular, você está contemplando, porque essa é uma nova fase. Esse é um novo tempo, inaugurou-se um novo tempo, o dia chegou, porque a ira dura um momento, mas a sua bondade, a bondade do seu Pai, dura a vida inteira e você está tão feliz. E você está com uma sensação assim, puxa vida, como que eu perdi tanto tempo? Mas você emite um decreto sobre a sua vida. Eu não perco mais nenhum dia. Eu não vou viver mais nenhum dia na escuridão. As manhãs, elas vão ser as manhãs mais lindas e prósperas da minha história. Quero que você olhe de novo para esse cenário. Você está desfrutando com a sua família, com as pessoas que você ama. Esfrega suas mãos. Esfrega elas bem forte. Dá aquele sorriso. E fala assim, já é. Já é, já é, já é, já é. Já é. Já é. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Você já está pronto para viver isso. Chega de dias escuros. Chega de dias escuros. Chega de estar em lugares lindos, vivendo como se estivesse em um quarto escuro. Chega de viver dias que você pensa não prosperar quando você está tão próspero como você jamais poderia imaginar. Amanhã chegou para você. Amanhã chegou para você. Inaugurou um novo tempo na sua vida. Inaugurou um novo tempo. Você estava vivendo coisas grandiosas, mas você não tinha olhos para ver. Só que nessa manhã os seus olhos se abriram. Nessa manhã os seus olhos se abriram. Nessa manhã o seu coração percebeu. Nessa manhã o seu coração percebeu. Você fala, Ricardo, o que foi isso? Isso é o que está preparado para você. Isso é o que está preparado para você. Isso é o que foi reservado para você. Isso é o que foi reservado para você. Chegou um novo tempo. Vamos escrever isso? Amanhã chegou. Escreve assim, amanhã chegou. Escreve assim, o sol da justiça. O sol da justiça chegou. O sol da justiça chegou. Ah, o sol da justiça chegou. O sol da justiça chegou. Existe um novo tempo para você. 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 Amanheceu, 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 amanheceu. E eu sinto isso tão claramente na vida de tanta gente. Tanta gente estava num quarto escuro, tanta gente estava num lugar escuro, mas amanheceu. Amanheceu, e não é amanhã não, é hoje. É agora. É hoje, é agora. É hoje, é agora. Amanheceu, amanheceu. O sol da justiça brilhou. O sol da justiça brilhou, o sol da justiça brilhou, o sol da justiça brilhou. Amanheceu. Chega de dias escuros. Chega de dias escuros, chega de dias escuros. O sol chegou na sua vida. Chegou um novo tempo. O sol da justiça chegou. Sua empresa vai prosperar como nunca. Você vai abrir novas empresas. Você vai transformar sua empresa em uma holding. Você vai
transformar a sua família em uma instituição, em um lugar de alegria e prazer igual você nunca teve. Faz um stories aí, comenta isso com alguém, abre uma live, compartilha, faz alguma coisa. E você que quer aprender mais, me segue aqui, eu tenho uma live agora, às 6h27. Às 6h27 eu tenho mais uma live, a gente está vivendo Atos dos Apóstolos, a gente está vivendo juntos. Ricardo, eu posso aprender, eu tenho tempo, então entra aqui, me segue, daqui você vai para o meu canal, a gente vai falar sobre Atos. Chegou um novo tempo. Que você faça um dia extraordinário hoje. Faça um dia excepcional. E amanhã a gente tá junto aqui, às 4h59 da manhã. Chegou um novo tempo. Faz um stories lá e me marca. Grava, faz um stories falando. Chegou um novo tempo. Eu inauguro um novo tempo. Declara, decreta aí sobre alguém. E amanhã a gente tá aqui de novo. Você que pode, 6h27, a gente tá junto. Beijo no seu coração.